uma palavra de glorificação ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos seu santo nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por este dia, Pai, e pela essa noite que está nesse ano, Senhor. Obrigada pela essa vida que está aqui, Pai. Obrigada pelos seus cuidados, Deus amado. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios capítulo 9, versículo 9 e 10. As nossas quartas-feiras nós estamos aprendendo como discipular. Temos aprendido isso do Senhor, e discipular nós temos entendido que é caminhar um ao lado do outro. Provérbios capítulo 9, versículo 9 e 10. Instrui o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. A palavra do Senhor é aquilo que nós precisamos ensinar a temer ao nosso Deus. Domingo passado foi lançada aqui a campanha de missões estaduais pelo pastor Valdo Romão. E neste momento nós vamos estar aprendendo o hino de missões estaduais. E enquanto estaremos cantando este louvor, estaremos também dedicando os nossos dízimos e ofertas. Este é o momento, veste a camisa, entre campo com missões. Tantas vidas em jogo, que perdem a partida, morrem sem a salvação. Não conhecem o amor de Jesus, e a alegria que Ele nos dá. É mais que paixão, mais do que uma emoção. Nossa vitória vai muito além das linhas de um campo. E essa alegria é todos anunciamos. Nossa vitória vai muito além das linhas de um campo. E essa alegria que a todos anunciamos, a salvação ao que crê. Este é o momento, veste a camisa, entre campo com missões. Tantas vidas em jogo, que perdem a partida, morrem sem a salvação. Não conhecem o amor de Jesus, e a alegria que Ele nos dá. É mais que paixão, mais do que uma emoção. Nossa vitória vai muito além das linhas de um campo. E essa alegria que a todos anunciamos. Nossa vitória vai muito além das linhas de um campo. E essa alegria que a todos anunciamos, a salvação ao que crê. Nossa vitória vai muito além das linhas de um campo. E essa alegria que a todos anunciamos,
Nossa vitória vai muito além das linhas de campo. E essa alegria que a todos anunciando, a salvação ao que crê, a salvação ao que crê, a salvação ao que crê, a salvação ao que crê. Não é mesmo, irmão? Quando o nosso país chorou, eu vi na televisão, os irmãos também devem ter visto, a maquiagem borrando, as vidas pranteando, o coração amargurado. Podem sentar-se, irmãos. Mas aquele povo que estava ali, eles não sabem que a nossa vitória vai muito além das linhas de um campo. E a nossa vitória já foi determinada na eternidade pelo nosso Deus. Amém, irmãos? E nós vamos ganhar São Paulo para Jesus. Nós precisamos ousar, o povo de Deus precisa ousar. E essa igreja nasceu com um coração missionário, por isso nós glorificamos a Deus. Vamos orar neste momento. Senhor, nós glorificamos mais uma vez o Teu nome. Nós nos colocamos, Senhor, diante do Teu altar de graça, ó Deus, te pedindo, ó Pai, que o Senhor venha usar a Tua igreja aqui neste lugar. Usa, Senhor, com poder e graça. Usa, Senhor, cada oferta. Usa, Senhor, cada dízimo que é colocado no Teu altar, ó Deus. Usa, Senhor, não porque nós temos muito, mas porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, ó Deus. Senhor, nós recebemos das Tuas mãos a vitória, Deus, sobre este lugar, ó Deus. Alcança, Senhor, as vidas que estão perdidas aqui neste lugar. Alcança, Senhor, as vidas que estão perdidas no estado de São Paulo, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui no verdadeiro discipulado, porque a gente está aprendendo de tudo aqui, né? Nós estamos aprendendo, inclusive, de repente, a poder compartilhar com nossos irmãos que estão aí através da web, estão na internet e nos recebendo em sua casa, participando conosco pela primeira vez do Tadel. Então, o nosso propósito é crescer nisto, né? Crescermos realmente para podermos alcançar todas as pessoas no mundo. Então nós queremos realmente alcançar as pessoas para Jesus. Por isso o nosso lema é ganhar muitas almas para Jesus, cuidar bem dessas vidas preciosas e ensiná-las a continuar proclamando o Evangelho de Jesus e também a alcançar outras vidas e cuidar bem dessas vidas. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo. Por isso que a gente está aqui, né? Aprendendo a lidar com este trabalho, esse ministério chamado discipulado. Então nós queremos agradecer a presença de cada pessoa, né, de cada pessoa que está aqui participando conosco nesta noite, nessa oportunidade. Os irmãos que chegaram até aqui, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Lindenberg está aqui conosco, né, participando todas as quartas-feiras, tem participado, né, conosco, e realmente nós nos alegramos por esse privilégio. E agradecemos realmente a participação de todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E nesta noite, mais uma vez, nós queremos dar continuidade. Nós estamos recapitulando as palestras que nós assistimos com o pastor Abe Uber sobre MDA, todo mundo sendo bem discipulado. E nesta noite nós queremos estar lembrando dos textos básicos, né, que estamos memorizando, porque são textos áureos, tá? Textos que nós queremos ter na mente e no nosso coração, porque são esses textos que vão nos conduzir, nos despertar e nos conservar realmente com esse propósito de servir, de glorificar o nome do Senhor Jesus. Primeiramente, né,
aí nas páginas já iniciando aí, creio que os irmãos não têm. Aliás, está lá. Agora os irmãos não sigam a apostila, mas sim lá no momento, depois seguirão a apostila também. Mas, neste momento, nós temos ali no telão o texto bíblico, que é o nosso textuário, que nós queremos memorizar. Vamos dizer todos? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, é isto que Jesus está dando a nós o privilégio de nós podermos participar do seu ministério de salvação de cada pessoa neste mundo, através do testemunho pessoal. E o próprio Jesus, antes de subir ao céu, ele deixou à sua igreja esta missão maravilhosa. Em Mateus 28, 18 a 20, nos diz: e aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, esta é a promessa de Jesus, que nós podemos dizer amém, né? Amém. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós queremos estar na Tua presença em oração para agradecer, para glorificar o Teu nome por esta noite maravilhosa e pela vida de cada pessoa que está aqui conosco, presente nesse templo, mas também, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo e participando conosco ali em seu lar. Ó Deus, que esse ministério possa crescer, que o Senhor possa fazer multiplicar, e que muitas vidas possam conhecer a Jesus, que muitas vidas possam serem treinadas, e possam, ó Deus, sentirem-se desafiadas a cumprir o propósito do Senhor, conforme estabeleceste a tua igreja, como missão principal do discipulado, de pregar a tua palavra, de fazer discípulo. Ó Senhor, dá-nos sabedoria cada dia, para que compreendamos, mas para que também cumpramos o propósito do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok. Pensando um pouquinho, e na verdade é tudo que vamos pensar nessa noite, na primeira parte, da nossa meditação, nossa reflexão e avaliação sobre aquilo que já assistimos, né? Pelo menos nós que estamos aqui, que temos participado já outras noites do Tadel, temos tido o privilégio de assistir o pastor Eibe, que é a pessoa que tem recebido de Deus a incumbência não só de proclamar o Evangelho e de fazer discipulado, mas ele tem compartilhado com muitas e muitas igrejas, com muitos pastores, líderes, ele tem compartilhado o privilégio de desafiar-nos a que cumpramos o alvo de Jesus, o seu propósito para com a sua igreja. Por isso é que nós estamos dizendo a você que está aqui, que está aí em sua casa, nos assistindo, que seja bem-vindo a estar conosco. Todas as quartas-feiras nós vamos estar conhecendo um pouco mais a respeito desse ensinamento de Jesus e dessa ordenança de Jesus. Ide fazer discípulo, não apenas trazer pessoas para a igreja,
Mas onde quer que as pessoas estejam, nós possamos estar fazendo-as discípulos de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, por estar conectado conosco nesta noite. Seja bem-vindo, portanto, em nome de Jesus. E queremos, então, relembrar um pouco daquilo que pastor Eibe nos falou. E daquilo que nós aprendemos, levantamos uma pergunta: qual a diferença entre fazer convertido e fazer discípulo? Qual a diferença entre fazer convertido e fazer discípulo? Algum dos irmãos aqui poderia nos dizer essa diferença? Né? Por que Jesus ele não disse: olha aí de fazer convertidos e pregar o evangelho? Foi o que ele disse. Mas ele não disse somente isto. Ele disse: ide fazei discípulo. Qual a diferença? A diferença é que justamente fazer é algo mais completo, porque não é apenas um chamado, um convite, e resume numa entrega pessoal daquele que é convidado a receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas fazer discípulo significa que esta pessoa que nós convidamos para receber a Jesus, devemos dedicar mais tempo com ela, ajudando-a na compreensão da palavra de Deus, ajudando-a nos ensinamentos da palavra de Deus e demonstrando através da nossa vida, do nosso viver, das nossas atitudes, os gestos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus deixou como mandamentos, como ensinamentos, para que os sigamos como Salvador e Senhor das nossas vidas. Ontem nós tivemos o privilégio, mais uma vez, de estar participando da célula ali na casa da irmã Rosana. E que maravilha, né? Que maravilha. Além do Tiago estar lá tão bem, tão lúcido, participando conosco, ele está lutando, né, contra a dependência química e do álcool, mas de repente ele pôde vencer na noite de ontem. Ele pôde estar conosco, sóbrio, feliz, alegre, participando daquela reunião, daquele encontro em que nós realizamos ali em sua casa. E o discipulado, ele propõe justamente isso: a gente está com as pessoas, ajudando-as em suas decisões, ajudando-as na caminhada com Jesus, ajudando-as a vencer as suas dificuldades. Quem não tem dificuldades? Quem não pode, em determinado momento na sua vida, deparar com uma dificuldade, com um problema que o impede de estar em plena comunhão com o Senhor Jesus? Mas, através da comunhão da igreja, reunindo no templo e nas casas, o que nós chamamos isso de células, encontro de células, reunião celular, nós damos a oportunidade a essas pessoas de elas conhecerem a Jesus. Estava ali também um casal, nossa irmã Marta, que também tem iniciado a sua carreira em Cristo Jesus aqui conosco. E estava o seu esposo, o seu Adair, ali também participando conosco.
feliz. Que maravilha, que bênção é a célula. E a célula é exatamente uma ação discipular. Podemos fazer discípulos através da célula, levando o conhecimento da palavra de Deus, reunindo em orações, compartilhar, ajudar as pessoas, ouvir as pessoas e poder ajudá-las em sua caminhada. Então a diferença é esta. Fazer convertidos, muito bom. E temos sempre procurado fazer isto. Na minha vida, no meu ministério, e eu tenho certeza que o pastor Lindenberg também, sempre procurou evangelizar, ensinar, levar as pessoas a Cristo ou trazer as pessoas ao conhecimento do Evangelho de Cristo. Mas o discipulado, de uma forma intensa, o discipulado onde nós passamos a conviver semanalmente ou até diariamente com as pessoas com as quais estamos discipulando, elas vão poder receber instruções, ajuda, apoio. Então isto faz a diferença. Também o pastor Eibe, na sua palavra, naquela noite, ele disse que nós devemos fazer discípulos não apenas daqueles que estão próximos de nós, mas fazer discípulo de todas as nações, o que Jesus disse. Aliás, ele citou o que Jesus está dizendo aqui, né? Ensinando-lhes, né? Fazendo discípulo de todas as nações. Todas as nações. Esta é a ênfase que Jesus dá. Então Jesus, ele quer que a igreja não fique situada em seu templo, em seu local de culto, e promovendo programações apenas para que as pessoas venham ao santuário e cultuem a Deus. Mas Jesus quer que a igreja saia para fora, como nós estamos também agora vivenciando missões estaduais, e diz que missões está além dos campos. Então, podemos dizer hoje para nós que o discipulado está além da porta da igreja, das portas da nossa igreja. O discipulado dentro do templo, para dentro das portas da igreja, nós sempre tivemos, através da escola bíblica dominical, através dos ministérios, sempre procuramos desenvolver o discipulado desta forma, e de uma maneira também intensa. Mas Jesus está dizendo, ide e fazei discípulo. Então ele não está dizendo, olha, vinde e trazei pessoas. Mas ele está dizendo-nos para irmos e fazermos discípulos. Significa que é para irmos além das nossas portas. Cada cristão bem discipulado, ele se torna igual a Jesus. É uma outra ênfase que pastor Eibe sempre dá em suas palestras. Isto é um fator importante no discipulado. Por quê? Quando nós desenvolvemos o discipulado, porque desejamos fazer discípulos, nós temos que nos fortalecer e nos preparar. E aí, a nossa vida, cada dia, ela vai se achegando a Jesus. Vamos nos fortalecendo espiritualmente. Eu tenho percebido isto, pastor, lá na célula. As pessoas estão crescendo, todas as pessoas participando. E que vê algo maravilhoso, na próxima semana, nós, os batistas do estado de São Paulo, vamos estar reunidos na Semana Batista, lá em Jundiaí. E por essa razão,
estarei lá também. E na terça-feira não estarei participando da célula. Mas sabe o que acontece? As irmãs que lá estavam ontem já assumiram e já foram treinadas lá pela irmã Dalgisa, no momento que elas ficaram separadas para orar. Não foi só para orar. Já receberam ali, já tiveram participação e já receberam cada uma incumbência e vão estar liderando a célula na próxima terça-feira. Isso alegrou-me o coração. Sabe por quê? Porque nós precisamos ir além. Precisamos começar novas células. Treinar outros irmãos da nossa igreja, que inclusive não estão hoje aqui participando conosco do Tadel. Então nós precisamos ir e treinar essas pessoas numa célula, em sua casa ou na casa de alguém. Mas vamos estar fazendo isto. E já estamos começando a ficar tranquilos, irmã Sandra. Parabéns, parabéns, irmã Rosana, né? Parabéns, a irmã Nininha também vai estar participando lá terça-feira. Então, eu tenho certeza, vai ser uma bênção na próxima terça-feira, independente da presença do pastor Décio e da irmã Dalgisa. Deus abençoe as irmãs e os irmãos, João Carlos, né, que vai estar lá junto, participando e desenvolvendo essa célula. Em nome de Jesus. Então, amados irmãos, cada cristão bem discipulado, ele se torna igual a Jesus. Ele começa a viver como Jesus. Ele começa a sentir como Jesus. A sentir paixão pelas almas. Jesus. Lembram quando Jesus ele olhou para Jerusalém e ele chorou? Por que Jesus havia de olhar para uma cidade e chorar? Não estava acontecendo nenhuma catástrofe naquela cidade. Não havia nenhum problema. Jerusalém sempre foi uma cidade bonita e louvável, visitada pelo mundo todo, por pessoas no mundo inteiro. Mas Jesus olhou para aquela cidade e ele chorou. Ele chorou porque ele viu além das pessoas. Ele viu o coração das pessoas. E a gente só pode sentir compaixão das pessoas e paixão pelas almas perdidas para fazê-las discípulos de Jesus, se nós olharmos além dos olhos dela, além do rosto dela, olharmos para o coração daquela pessoa. Mesmo que nós não podemos vê-la no coração, saber o que ela pensa, o que ela sente. Mas a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore, pelas atitudes das pessoas. Nós sabemos o que as pessoas, como as pessoas estão vivendo. E também pelo que elas falam, sabemos o que está cheio o seu coração. O que elas carregam no seu coração. Quando nós as ouvimos, muitas vezes em lamento, muitas vezes murmurando, muitas vezes reclamando, muitas vezes encontrando tantas dificuldades para a sobrevivência. Mas, amados, vamos aqui para mais um tópico nesta noite. Como podemos entender o processo do discipulado na visão do MDA? Como podemos entender o processo do discipulado na visão do MDA? É isso que nós vamos começar agora a olhar para a apostila, que os irmãos têm aí em mãos. Na segunda página você começa aí. E primeira tela que nós temos aí, nós não vamos ler, mas vamos olhar para essa tela que os irmãos têm, e tem na apostila, para que os irmãos possam conferir posteriormente. Os amados que estiverem nos assistindo, podem nos comunicar que enviaremos,
a apostila, enviaremos um anexo com a apostila para o amado irmão. Mas aqui nós temos, e os irmãos percebem, essa cor azul tem um sentido aqui. Os irmãos podem prestar atenção porque essa tela está azul em seu fundo. Nós vamos receber aqui outras cores. E essa cor azul, ela está demonstrando o grande universo de Deus. Mas não apenas o universo cósmico. Está demonstrando o reino de Deus. O reino de Deus. Os irmãos lembram quando Jesus, ele citou que Mateus registrou no capítulo 6, versículo 36. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir? Não está escrito não, é para a gente memorizar mesmo, né? Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amados irmãos, Jesus está dizendo para a gente buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Nós podemos, irmãos, dizer que o reino de Deus é todo lugar, ou toda pessoa, ou tudo o que Deus tem domínio absoluto. Lembra quando Jesus certa vez disse para os discípulos, olha, o reino de Deus não está distante. O reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em vós. Mas o que é o nosso corpo? Segundo Jesus. Segundo a palavra de Deus. O que o nosso corpo representa? O templo do Espírito Santo. Amém? Vamos dizer juntos? O templo do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E o nosso corpo, então, precisa ser consagrado ao Espírito Santo de Deus. E se ele tem domínio sobre nós, de fato, ele está reinando em nossa vida. De fato, ele é o nosso rei. Ele reina em nós. Agora, a palavra de Deus diz que nós devemos implantar o seu reino na terra. Por quê? Quando Deus fez todas as coisas, mas principalmente o universo, aí ele fez a terra, criou todas as coisas, ele fez o homem. E o homem, o ser humano que Deus fez, foi feito um ser perfeito. Tão perfeito que Deus já ao fazer disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Então Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus fez o homem perfeito. Mas todos nós sabemos que o homem pecou. Que o ser humano pecou. E toda a raça humana foi contaminada pelo pecado. A terra foi contaminada pelo pecado. Mas Deus, o seu propósito foi de estabelecer o seu reino mesmo assim. Por isso, desde o princípio, Deus vem estabelecendo
em seus propósitos a restauração desse ser precioso que ele criou, que somos nós, os seres humanos. Então, os irmãos percebem? Deus desde o princípio. E finalmente, através da pessoa do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nos diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que maravilha. Agora, tendo Jesus vindo, os irmãos conhecem, no ministério de Jesus, ele chamou os 12, ensinou os 12, preparou os 12, e aí ele termina dizendo: ide fazei discípulo. Ide fazei discípulos. Então, crescei e multiplicai. Essa palavra que foi dada a Adão e a Eva, ela agora é novamente dada através de Jesus. Ide fazei discípulo. Jesus, ensinando os seus discípulos, ele diz que cada um de nós deveríamos dar muitos frutos. Produzir muitos outros frutos. Significa exatamente o cumprimento do discipulado. Fazendo discípulos. 1 mais 1, mais 2, e assim sucessivamente. Mas quando nós, por exemplo, estamos aqui 2, 4, 6, 8, 10 pessoas nesse momento aqui. Se cada um de nós fazemos um discípulo, são mais 10. Mas se nós ensinamos esses 10, já serão 20 que estarão fazendo outros discípulos. E já serão 40. E daqui a pouco 80. E daqui a pouco 160. Então isso já não é apenas a adição, a soma, mas a multiplicação. Então fazer discípulo, multiplicar discípulos. É fazer muitos discípulos. Então, queridos, o reino de Deus, esta é a visão de Deus, implantar o seu reino na terra, e que o seu reino cresça e multiplique. Agora, amados, você vai ver o próximo slide, e aí você já percebe que tem um coração. Né? Irmão Timóteo, olha lá, já pôs, você vai ver ali um coração. Dentro dessa tela azul, e você tem também na apostila. E no centro desse coração está escrito Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não é o nome de uma denominação, não. Mesmo que tenha algumas, né? Que tem esse nome, o aproximado, mas esse é o nome da Igreja de Jesus na face da terra. Porque a Igreja de Jesus, meus amados irmãos, não são apenas os que fazem parte da denominação batista, ou da denominação presbiteriana, ou da denominação chamada Assembleia de Deus, ou Universal do Reino de Deus. A Igreja do Senhor Jesus são todas as pessoas que creram, que receberam a Jesus, que seguem a Jesus e que por isso foram salvas por Jesus. Ou seja, todos os salvos por Jesus na face da terra. Então aí nós temos o centro do reino de Deus. Esse coração representando a igreja do Senhor Jesus. Mas, amados, lembram quando Jesus esteve aqui na terra, ensinando os seus discípulos, ele disse: edificarei a minha igreja.
E aí ele começou a edificar a sua igreja através dos discípulos, através dos apóstolos. Mas quando ele estava a ir aos céus, ele envia os seus discípulos, recomenda-os para que ficassem em Jerusalém, porque ele precisava ir aos céus, portanto enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, que seria derramado sobre a sua igreja. E ali em Jerusalém, então deu início, através do Pentecostes, o nascimento de uma igreja chamada Igreja Primitiva, lá em Jerusalém. Mas todas as pessoas da terra não poderiam vir ali. Sabemos que em Jerusalém tem sido o centro das atenções das igrejas cristãs no mundo inteiro. Mas nem todos podem ir para lá. Sabemos que a maioria absoluta das pessoas não podem ir para Jerusalém. Mas então, a igreja começou a cumprir a missão da proclamação do Evangelho de Jesus. Mas os irmãos percebem que nós vamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e vamos conhecer sobre a descida do Espírito Santo. Logo na sequência, o apóstolo Pedro é usado para pregar o Evangelho de Jesus, para proclamar a Jesus ressurreto. E vimos que quase 3.000 almas se converteram naquele dia. É o que está em Atos 2, versos 40 e 41. Mas no versos 42 a 47, que é um dos textos também básicos, e nós vamos estar avaliando isso na próxima oportunidade, esse texto, nós percebemos que a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em todos havia temor. E maravilhas eram feitas pelos apóstolos. E todos os dias, no templo e nas casas, estavam reunidos e tinham tudo em comum. É o que diz ali, na sequência, a palavra de Deus. Então percebe o seguinte, que a igreja local, ali em Jerusalém, ela começa a sair das 4 paredes para reunir nos lares. Então ela começa a reunir, os irmãos começam a reunir nas casas. E quando eles reúnem nas casas, que significa a igreja em nosso lar, a igreja reunida, sabe por quê? É a igreja reunida em nosso lar? Porque Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, reunido em meu nome, ali eu estarei. Então Jesus se faz presente quando nós reunimos. E no passado, era mais comum nas casas dos nossos irmãos, principalmente os nossos pais, hoje ainda algumas famílias mantêm o culto doméstico. O culto doméstico também é uma forma da igreja no lar. Mas é uma igreja reunindo uma família particular, uma família sanguínea, uma família daquela casa. Mas a célula, ela se expande. Quando nós reunimos hoje, fora do lar, ou fora do templo, o nosso objetivo maior é a comunhão com os nossos irmãos, mas também a comunhão com os nossos amigos
vizinhos, colegas. Então a igreja local, ela é agora o coração da igreja no mundo, porque ela se estabelece em cada lugar. Como nós estávamos dizendo, seria impossível continuar a igreja somente em Jerusalém. Aí nós continuamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos e vamos perceber, amados irmãos, que a igreja começa a se expandir. Aí nós vamos conhecer a história do grande apóstolo Paulo e vamos verificar Paulo realizando missões e plantando igrejas em diversas cidades da sua ocasião, do seu tempo. E muitas igrejas surgiram. E por essa razão é que hoje nós estamos aqui. Porque de lá para cá, em todos os tempos e em todos os lugares, tem se expandido, tem se implantado o reino de Deus através das igrejas locais. Mas, amados, nós vamos ver agora então a célula. O coração da igreja. Surge a célula. Exatamente porque a célula, como já compartilhamos, ela reduz o número de pessoas, faz com que o grupo seja menor e possa participar com maior, inclusive, aproveito. Porque todos podem participar. Todos podem participar da oração. Todos podem participar do estudo da palavra. Todos podem participar de dinâmicas. Todos podem participar em vários momentos na reunião da célula. E sabe o que é interessante a célula? Estava assistindo o pastor Eibe, tanto que assistimos aqui, quanto novamente assistindo, para prepararmos-nos para esta noite. E ele fez referência a um fato muito importante, acontecido e acontecendo ainda nos países de regime comunista. E ele cita, por exemplo, Cuba e China, onde as pessoas não podem construir grandes templos, ter grandes reuniões. Fora, inclusive, proibido, pelos líderes governamentais desses países, a construção de templos, inclusive a reforma dos templos já existentes. Porque quando a igreja crescia e ia reformar, ela não só reformava, ela ampliava. Até porque já o profeta Isaías houvera dito no passado, lá no capítulo 54, ele diz assim: amplia as estacas das tuas tendas, o lugar da tua habitação. Então é muito normal que as igrejas de Jesus, mesmo em cada lugar, elas cresçam e elas vão se expandindo e construindo templos maiores. Mas aí vai chegando essa situação que tem alcançado muitos países do mundo, e eu quero dizer para os irmãos, queira Deus que não alcance o nosso país. Mas segundo o pastor Eibe, essa situação não prejudicou o crescimento da igreja. Essa decisão governamental daqueles países não prejudicou o crescimento da igreja. Exatamente por conta aqui desse coração verde. A célula. A célula começou a se multiplicar. Grupos menores. Imagine que Fidel Castro proibiu reuniões maiores que 30 pessoas. Mas, irmãos, nem cabe numa casa 30 pessoas. Nem cabem numa casa 30 pessoas. Nós já estamos com umas 8 pessoas, 10 pessoas ficando
sem lugar, né, para nos acomodar lá na casa da irmã Rosana. Imagine se fôssemos lá 30 pessoas. Tínhamos que ir para fora ou para a rua. Mas, irmãos, nós podemos subdividir no sentido de compartilhar com outras casas e formar outras células, multiplicando o número de células. Então, amados, graças a Deus por esse privilégio que nós temos e por essa visão de podermos expandir o reino de Deus. Esse reino que alcança toda a dimensão, até do imaginável por nós, mas esse reino também está estabelecido em cada um de nós, para que a gente se reúna em famílias, em grupos pequenos, e formamos aqui uma célula. E por isso nós podemos ali começar uma nova igreja, fortalecer a igreja que somos, e cada um de nós podermos estar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, e termos a oportunidade de poder testemunhar nosso texto áureo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Ontem nós pudemos testemunhar do Evangelho de Jesus e falarmos da necessidade do crescimento espiritual lá com todos que estávamos reunidos na célula. Se estivéssemos apenas reunindo aqui no templo, com certeza, algumas pessoas, como nesta noite, não estão aqui, também não estarão domingo que vem. Mas estavam ontem na célula e teve a oportunidade de ouvir o testemunho do Evangelho de Jesus. Mas aí, agora nós vamos observar o coração amarelo, onde está essa sigla MDA. E a sigla MDA, para a nossa igreja, e nós vamos, na próxima oportunidade que estivermos aqui, dar continuidade nessa apostila, e vamos falar sobre a forma como a nossa igreja, vai realmente fortalecer em nós e na nossa igreja o MDA. Por isso essa sigla vai significar para nós, meu discípulo amado. Ou seja, cada um de nós buscando discipular alguém e também colocando à disposição para ser discipulado por outrem. Assim todas as pessoas serão acompanhadas, né? Serão bem acompanhadas, serão bem cuidadas. E a ausência dos cultos, a ausência da visita, né, de uma pessoa a outra pessoa, que muitas das vezes o nosso tempo não permite, as nossas atividades diárias não permitem. Todos nós temos compromisso secular, compromisso com as nossas atividades, com os nossos, né, patrões, com nossos compromissos que temos. Mas vamos poder exatamente estar mais próximo um do outro, orando um pelo outro, encontrando periodicamente, ligando para saber como está, fazendo um contato,
fazendo, né? Como você está? Ô irmão Carlos, como é que passou esses dias até hoje? E ele vai poder dizer, ele vai poder compartilhar, ou vai poder colocar uma necessidade, e eu vou estar orando por ele. Da mesma forma, eu posso ligar para a irmã Maria Aparecida e dizer: irmã Maria Aparecida, ore por mim, eu preciso da sua ajuda. A irmã Rosana vai poder ligar para a Dalgisa, ou para a irmã Sandra, ou para uma outra irmã. Mas nós vamos trabalhar isso em nossa igreja, estamos num processo de estrutura e de organização para que cada um tenha o seu discipulador e cada um tenha o seu discípulo. Ninguém vai ficar sem um discipulador e ninguém ficará sem um discípulo. E à medida que nós vamos alcançando outras pessoas, essas pessoas também vão tomando parte no discipulado da nossa igreja. E com certeza, cada pessoa vão estar sendo treinadas e vão estar participando, vão estar ativas e vão poder desenvolver uma célula, vão poder desenvolver o MDA. Agora, como nós vamos entender o MDA? Veja aí, você vê uma pessoa, na apostila você tem duas pessoas, ela está melhor ilustrada, inclusive. Porque na apostila nós já temos o significado de uma microcélula. Porque enquanto há uma pessoa, eu estou falando de um discípulo ou de um discipulador. Eu estou apenas pensando no discípulo que eu quero alcançar para Jesus. Que eu quero alcançar para Jesus. Mas não é apenas isto. Quando eu citei o exemplo aqui, estou discipulando o irmão Carlos. Então, o irmão Carlos e eu, nós formamos uma microcélula. Vamos imaginar que o irmão Carlos ainda não fosse um seguidor de Jesus, ainda membro do corpo de Cristo, com compromisso também já de discipular, mas fosse apenas um amigo meu, um conhecido. E eu quero ganhar o irmão Carlos para Jesus. Então, o irmão Carlos se torna o meu discípulo amado. E eu estou orando pelo irmão Carlos. Então, somos apenas um MDA. É o coração que nós vimos anteriormente. O MDA. É o meu MDA. Mas agora, o irmão Carlos já aceitou a Jesus. E nós já estamos reunindo para estudar a palavra de Deus. Agora o irmão Carlos e eu nos tornamos uma microcélula. Mas acontece que eu tenho a minha esposa. O irmão Carlos tem na sua casa, sua esposa, a Carolina e o Eric. Eu sou discipulador do irmão Carlos, a Dalgisa vai ser discipuladora da irmã Sandra. E aí nós vamos reunir lá na casa do irmão Carlos, porque junto com o irmão Carlos e a irmã Sandra, nós vamos agora discipular a Carolina e o Eric. Então, vamos estar juntos no discipulado. Estão entendendo? Então, uma microcélula, e aí vamos formar uma célula. Então, esse é um processo da visão do MDA, que nós hoje estamos recapitulando aquela palestra penúltima, né, que nós assistimos do pastor Eibe, quando ele pregou a sua igreja em Fortaleza,
transmitindo exatamente sobre o tema a visão do MDA. Aliás, MDA sendo uma oportunidade para que a gente possa fazer discípulos. Então, que Deus possa nos abençoar, amados irmãos, possa nos ajudar e possamos, então, dar continuidade a esta obra maravilhosa de poder fazer muitos discípulos. Isso, lembrando sempre, ganhando almas, cuidando bem delas e treinando-as para alcançar outras para Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos nos colocar em pés para orarmos a Deus, agradecendo este momento em que o Senhor tem nos permitido estar meditando na sua palavra e conhecendo um pouco mais sobre a visão que nós adotamos e estamos implantando em nossa igreja, e que Deus possa continuar nos ajudando, nos abençoando, nos sustentando, para que realmente o nosso alvo, nosso propósito possa alcançar o coração de Deus e podermos realmente agradar e glorificar ao nosso maravilhoso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. E nesta noite podemos nos reunir neste lugar para podermos conhecer um pouco mais do propósito do Senhor para com a tua igreja. E nós, ó Deus, como membros do corpo de Cristo, a tua igreja, este local, queremos pedir, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento e nos ajude a que possamos cumprir o propósito do Senhor para com a tua igreja e para com cada um de nós. Que presente pela vida dos nossos queridos irmãos que nos assistem pela internet. E que seja esse um tempo de crescimento. E que outras oportunidades tenhamos. E o teu nome seja glorificado com a salvação de vidas preciosas que necessitam da tua graça, da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.